Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve galera ligada aqui no canal do Barbudo Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é pós-jogo e também nós vamos te atualizar a respeito do David Neres. Antes de mais nada, eu quero pedir para você para se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aqui tem vídeo novo todos os dias com todas as notícias atualizadas do São Paulo para você. Então se inscreve, ativa o sino e deixa o like. O seu like é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. Sempre lembrando aqui para vocês que o link para você comprar essa camisa do São Paulo ou de qualquer outro time está aí na descrição, junto com todas as minhas redes sociais para você me seguir, resenhar, falar de São Paulo por lá também. Nós vamos falar aqui a respeito do pós-jogo. São Paulo foi enfrentar hoje o Água Santa e venceu por 2-1. E dentro dessa vitória nós tivemos aí algumas coisas muito interessantes para trazer e para vir comentar aqui com vocês. Vamos começar falando aqui a respeito da escalação do São Paulo. O São Paulo que teve duas estreias hoje, a estreia do Colorado e a estreia do Moreira como lateral direito. O Moreira ganhou essa oportunidade devido ao problema do Igor Vinícius. O Igor Vinícius não pôde estar presente por conta de lesão. Outro jogador que teve lesão foi o Diego Costa e por isso a gente viu ali o Miranda sendo titular. Algo que dá para se pensar um pouco. Por que o Rogério estava insistindo tanto em usar todo o jogo o Alisson, o Gabriel Sara e o Diego Costa? Eram os únicos jogadores que não estavam sendo revezados. Aí ele começou a revezar ali o Alisson, depois o Gabriel Sara e por último, obrigatoriamente por causa da lesão, ele teve que substituir o Diego Costa. Hoje jogou o Miranda. Miranda, na minha opinião, foi ok. O Arboleda também foi ok. A gente vai falar aqui do lance do gol. Mas o São Paulo foi com o Moreira pela direita. O meio-campo eu não gostei nada. Ele colocou de novo o Igor Gomes ali, que para mim ele falha no primeiro gol tomado ali pelo São Paulo. Eu vou explicar o porquê. O São Paulo foi ali com o Juan na frente. Na minha opinião, não era para ter sido o Juan ali na frente, mas eu gostei da partida do menino, porque a gente precisava da vitória hoje. A vitória hoje do São Paulo dava a liderança do grupo. O São Paulo precisava vencer, principalmente depois daquele jogo horrível contra o Campinense, para pegar confiança para jogar os dois clássicos. São as duas próximas partidas. Nós vamos enfrentar o Corinthians no sábado e o Palmeiras, se não me engano, a gente enfrenta na quinta-feira. Os dois jogos serão no Morumbi. E já te adianto aqui que para tu acompanhar o jogo do São Paulo, caso tu não vá no Morumbi, é na HBO Max. Já fica ligado que eu vou trazer novidade lá no Insta para vocês. O Corinthians vai estar com um novo treinador, o português Vitor Pereira, que já chegou a ser especulado que ele vai fazer o seu primeiro jogo no comando técnico do rival nesse clássico do final de semana. Eu acho que o São Paulo ganha, cara. Eu acho que o São Paulo tem plenas condições de vencer esse jogo. Lembrando aqui para vocês, o São Paulo não perdeu nenhum clássico desde que o Rogério Ceni assumiu o comando técnico da equipe e não tomou nenhum gol, viu, cara? Venceu o Corinthians por 1-0, venceu o Palmeiras fora de casa por 2-0 e venceu o Santos fora de casa por 3-0. Então eu não sei o que o Rogério Ceni faz quando é para jogar contra time de expressão maior. O time vem tendo dificuldade contra time de menor expressão, né? Como foi o caso de hoje, o Água Santa, foi o caso do Campinense, Inter de Limeira e Ituano. Mas quando pega um time de um pouco mais de futebol, que tenta também propor o jogo, que não está lá só para se defender, o São Paulo joga melhor. Então a tendência, na minha opinião, é que o São Paulo não perca no fim de semana. O time do São Paulo criou bastante no primeiro tempo. O segundo tempo do São Paulo ele é bem fraco. No segundo tempo é que o Rogério Ceni coloca ali o Luciano, coloca o Calério, o Gabriel Sara, coloca o Colorado, coloca o Marquinhos e tenta realmente vencer o jogo. E fica mais uma vez claro que a gente precisa ter o Reinaldo como titular dessa equipe. E não, eu não achei que o Reinaldo falhou e que foi culpa dele o primeiro gol. E vou explicar o porquê. Mas antes vamos falar do pênalti. Ainda bem e finalmente Luiz Flávio de Oliveira, ele deu um pênalti pro São Paulo, que aí poderia inventar qualquer coisa ali, mas ele deu o pênalti. E o Reinaldo foi lá, bateu no ângulo. O Reinaldo é o batedor oficial desse time e é importante ter um cobrador oficial de pênalti que é de segurança, que vai chutar essa bola no ângulo e vai fazer, entendeu? Então, eu acho importante o Reinaldo nesse aspecto. Ele fez uma jogada também
que ele dá o gol pro Rigoni. Eu não achei uma pedrada, ele sempre chuta daquela forma para alguém completar para ir para dentro do gol e o goleiro não ter reação. Então acho que ele deu um passe realmente ali pro meio da área, o Éder não conseguiu alcançar, o Rigoni consegue alcançar, mas canela a bola que sobe. Também temos que levar em conta que o jogo de hoje foi às 3 horas da tarde. E se você nunca jogou bola na sua vida, cansa muito mais você jogar no sol quente, no campo aberto, como era esse campo de hoje. São Paulo continuou insistindo, o Juan ele conseguiu achar algumas boas oportunidades, em alguns momentos ele soube realmente jogar com a bola no pé, não ser só aquele centroavante que só finaliza, ele realmente foi driblando, foi costurando, inclusive naquela bola que o goleiro defende na sobra é marcado o pênalti. Então eu gostei do Juan, só que eu acho que quando a gente tá precisando de ponto não é um momento para testar ele, né? Mas enfim. E ali o São Paulo toma um gol um pouco tempo depois de ter feito o primeiro com o Reinaldo. O cruzamento vem do lado do Moreira. Eu não acho que é um erro do lateral direito se o cara consegue cruzar do lado dele. O cruzamento ele pode vir de muitas maneiras e às vezes é muito difícil de você evitar isso. Só que no lance do gol de São Paulo, primeiro, o Arboleda não está marcando ninguém nesse lance. Ele não está marcando ninguém. Logo, o Miranda está marcando o cara que era para ser do Arboleda e o cara que o Miranda marcaria está livre. O Reinaldo percebe que esse cara tá livre, tenta fechar para marcar ele, só que não dá tempo. O cara encosta de cabeça e aí o cara que era para estar sendo marcado pelo Reinaldo domina a bola e chuta. São dois movimentos, ele domina e chuta e não dá tempo do Reinaldo se estabelecer e travar um chute desse. Mas tem outro ponto aqui. Eu mencionei a falha do Arboleda, né? O Miranda, ele realmente não tinha nem como subir essa bola porque ele não estava na marcação do jogador. Mas aqui, nesse lance, o Igor Gomes, ele larga o jogador do Água Santa. Ele tá marcando o cara fora da área, se você for observar o lance, e o jogador entra sozinho para cabecear dentro da área e ele não acompanha. O Reinaldo percebe isso e tenta marcar ele, sendo muito tarde. O Reinaldo não vai adivinhar que o cara vai dar uma assistência para trás sem querer e acaba saindo o gol. Então eu não achei uma falha absurda do Reinaldo. Eu achei mais falha do Arboleda, que não tá marcando ninguém, mais falha do Igor Gomes, que larga o jogador que ele tá marcando. E o Igor Gomes tá no time justamente para ser esse cara que marca, que sai pro jogo, que finaliza e que dá intensidade no meio de campo. Ele não pode largar o cara desse jeito. Então esse foi o vacilo que eu achei do primeiro gol. Acho forçação de barra total a galera que está querendo queimar o Reinaldo e que quer o Wellington, que não consegue ser nem reserva do Reinaldo nesse time do Rogério Ceni na posição. Então assim, é uma vontade gigante de queimar o Reinaldo, que é o batedor oficial de pênalti do time, e sempre esteve à disposição, não é um cara que se quebra, sempre esteve à disposição do São Paulo. Então sério, de boa, de coração, eu acho injusto. Falando ali do segundo tempo, teve a entrada do Andrés Colorado, entre outras coisas. O São Paulo começou a querer mais ali o jogo, principalmente depois da expulsão do primeiro jogador ali do Água Santa, porque fica mais fácil, né? Com a expulsão do cara do Água Santa, basicamente você garante que não vai tomar um gol. E o Água Santa vai jogar pelo empate no segundo tempo para sair no lucro, entre aspas. E aí o São Paulo vai lançando o time para cima com o Luciano, com o Caleri, com o Gabriel Sara, com o Marquinhos e com a entrada e estreia do Andrés Colorado, que entra como primeiro volante. E o futebol que ele jogava, ele tem como característica a posição ser mais solta. O que isso quer dizer? Ele entrou como primeiro volante, mas foi entrando na área, foi indo para lá, foi indo para dentro mesmo. Mas na minha opinião, eu gostei muito da entrada dele. Ele é um jogador muito lúcido, ele tem calma, tranquilidade, ele sabe tomar boas decisões. Ele tomou boas decisões hoje, ele tocava e aparecia para a tabela para gerar superioridade mais à frente. Ele chegava ali no ataque mesmo, ele tentava estar à disposição ali para concluir. E no gol, no lance que sai o gol do Caleri, a bola desce, vai lá em cima e volta depois do cruzamento do Reinaldo. E ele ganha a disputa de cabeça que sobra pro Marquinhos, que chuta, a bola sobra e o Caleri emenda uma bicicleta. E aí entra aquele negócio, pra que serve? Pra que tu quer um volante alto? Pra isso que o Rogério Ceni queria um volante alto. É importante você vencer combate na grande área, vencer combate na entrada da grande área, vencer combate na defesa na grande área, na entrada da área da defesa. Essas pequenas coisas podem não parecer muita coisa. Foi por isso que saiu o gol do Caleri? Não foi por causa disso que saiu o gol do Caleri. Saiu o gol do Caleri porque o Caleri é um baita no centroavante e achou uma bicicleta e só ele viu essa bicicleta ali para ele arriscar aquilo. Mas essas coisas
são importantes ao longo da partida. E o Rogério Ceni sabe disso. Então se tu pode ter um volante de 1,93 m como primeiro volante com qualidade de passe, de finalização e jogo aéreo, tu não vai jogar com um cara que não tem 1,80 m direito, irmão. E aí o Caleri fez o gol, mais um gol decisivo, né? O Caleri, ele tem 4 gols em 9 participações, algumas delas entrando durante a partida e gols nos apagares das luzes ali, mano. O jogo acabando, ele faz o gol da vitória. Foi assim contra a Ponte Preta, foi assim hoje contra o Água Santa. E vale lembrar aqui para vocês que os gols do Caleri não são qualquer gol. Ele faz o gol da vitória, o gol que garante ponto, que garante um empate, que garante uma vitória do São Paulo. Ele não faz gol do 4-0 numa goleada. Então é muito importante, cara. Eu sou muito feliz de ter insistido muito nisso no ano passado. A gente acha que não, e às vezes eu até acho que a gente não tem, sei lá, total alcance. A gente tem, lógico, mas às vezes eu fico achando que não tanto, entendeu? Mas as coisas que a gente fala chegam aos jogadores. As coisas que a gente fala chegam na diretoria. Inclusive eu falo com o presidente. E é muito bom quando a gente assiste uma coisa, cara, e vê que ela dá certo. Ano passado eu enchi o saco aqui. Quem estava presente aqui no canal viu eu enchendo o saco o ano inteiro, falando que centroavante era necessário nessa equipe. E a gente perdeu o campeonato por causa do Pablo e do Vitor Bueno, que estava sendo improvisado, e também por causa de goleiro, porque goleiro também garante classificação, goleiro também garante ponto. E hoje a gente vê o Caleri garantindo pontos para o São Paulo, sendo importante, tendo a qualidade que não tinha ano passado nessa equipe. Então é muito bom ver isso. E isso também é culpa de vocês, tá, cara? Se isso está sendo ouvido, se essas coisas acontecem, também é por você que apoia, que compartilha, que comenta. Isso é muito importante pra gente. Eu já vou pedir para tu deixar o teu like aí, irmão. Beleza? Porque a gente vai falar agora de David Neres. Hoje eu publiquei um vídeo lá nas outras redes sociais falando a respeito do David Neres. Sabe por quê? Os caras saíram da Ucrânia. Os jogadores ali de clubes que são de outros países ali que puderam sair, eles saíram da Ucrânia, conseguiram sair. Ainda tem alguns jogadores de futsal por lá, mas os jogadores de futebol saíram de lá. Entre eles estava o David Neres, que saiu são e salvo, tudo bem, tudo certo com ele. E aí, galera, como que o David Neres poderia vir para o São Paulo? Muita gente ficou com essa dúvida e ficou falando: ah, mas o David Neres vai buscar um time na Europa. A única possibilidade do David Neres defender outro time da Europa seria se ele rescindisse o contrato dele com o time do Shakhtar Donetsk, e aí ele assina com outro time da Europa. Ele não vai rescindir o contrato pelo fato de que ele foi vendido. O Shakhtar Donetsk comprou ele do Ajax. Então, ele só poderia ir para um Chelsea ou para um Manchester United, por exemplo, se ele fosse negociado, vendido ou emprestado. E ele não pode ser emprestado ou vendido porque a janela da Europa está fechada. A janela que ele pode se transferir é para o Brasil, é ele jogar por aqui. E como é que isso poderia ser feito? Ele poderia entrar em acordo com o Shakhtar Donetsk e falar o seguinte: ah, cara, a gente não sabe até quando vai durar essa guerra na Rússia, esse atrito, esse negócio aí. Então faz um contrato de 6 meses com o São Paulo. Depois desses 6 meses ele volta para o Shakhtar, vocês estendem por mais 6 meses esse contrato para liberar ele. E pronto, ninguém perde com isso, o jogador continua sendo utilizado, ele volta para um time em que ele tem uma boa prateleira. E cara, sei lá, numa dessa ele até retoma a confiança e volta até melhor para o Shakhtar. Então, nessas condições é possível. O Pedrinho do Corinthians, ex-Corinthians, né, está aí também à disposição. O Alan Patrick, o Flamengo está pensando em contratar aí o Alan Patrick também nessa pegada. Então, assim, galera, é possível. O David Neres pode pitar no São Paulo e ser o ponta do Rogério Ceni. Como eu falei para vocês, o motivo que leva isso a acontecer não é para se comemorar, mas é lógico que seria excelente ter um cara como o David Neres no time do São Paulo. Ele é outro nível, ele é absurdo, ele chega para ser um dos principais jogadores do país. Se tu gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa um comentário que eu quero saber a tua opinião a respeito desse jogo, beleza? Tamo junto, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.